meus amores, meus sustos, estou aqui na minha casa de veraneio, em Paris, meu amor. Você vê pelo luxo, pela elegância, que eu estou aqui com a minha convidada, que é a Joyce Coraza. É isso, né, meu amor? Cosa, gente, cosa. Sempre eu dou bola fora, né? É porque eu sou uma pessoa internacional. Eu, né, língua, você sabe como é que é. Ela é psicóloga, ela é professora universitária e também ela faz parte de uma outra coisa. Como é que é, Câmera Boy? É da Casa Maria, não é isso? É uma organização social, né, que trabalha principalmente com mulheres em vulnerabilidade. Olha que coisa incrível, Câmera Boy, tá vendo? Chique, né? A senhora tá parecendo Jeremias Berdinazzi. Quem? Eu? Senhora! Eu tô falando verdade. Toca a vitrola aí, ouvindo a música lá, né? Como é que é a música? Italiana. Eita! Adoro essa música, é uma paixão da minha vida. Que delícia ter você aqui, essa pessoa gostosa, né, Câmera Boy? Exatamente. Maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco de você. Por que surgiu essa vontade de ser psicóloga? Enfim, é isso aí. Eu que agradeço de estar aqui, eu sou super sua fã, sou fanática. A fã crazy. Você sabe que eu nunca pensei em ser psicóloga. Olha o que você queria ser. Agora fiquei curiosa. Olha lá. No veraneio tem o meu parque de coisas. Casa de veraneio, tá vendo? Tem Então. as araras. Não, na verdade, lá nos idos... Eu tenho 46 anos, né, Nossa, gente? menina. Menina, mocinha. Eu sou um pouquinho mais nova que você. Então, eu fiz o ensino médio e eu fazia, na época, magistério à noite, né? Olha, gente. E aí, é antigo isso, né? Magistério. E aí, eu tinha uma professora de psicologia que era maravilhosa, mas eu não tinha ideia do que era psicologia. Eu queria ser tanta coisa, eu queria fazer letras, eu queria fazer engenharia florestal, tudo a ver, né? Letras, psicologia, enfim, decidi no último ano, eu precisava decidir por um curso só, né? E aí fui fazer psicologia. Aí fiz psicologia de 93, 97, lá em Assis, na Unesp, e me apaixonei. Que legal, né, Câmera Boy? Uma delícia! E deixa eu te falar uma coisa, como é que é o seu trabalho, o dia a dia, sua vida é corrida, não é? Né? Como é que é trabalhar com essa parte com o universitário de hoje? Porque parece que tem muita diferença, né? Não é tão como os universitários antigamente, né, Câmera Boy? É verdade, tá mudado. As pessoas mudaram, né? Tanto é que o mundo mudou. Mudou. Então, eu tenho várias frentes de trabalho, já trabalhei mais, né? Então hoje o meu trabalho principal é a universidade, eu gosto muito de pesquisa. Trabalhar com o universitário é trabalhar com o jovem, né? E a gente sabe que hoje a adolescência ela tem se estendido cada vez mais. Então a gente tem as dificuldades, mas é sensacional o quanto a gente aprende com o jovem, o quanto a gente consegue processar algumas coisas, porque eles estão lá na frente da gente, né? Eu me vejo muito grata trabalhando com jovens. E é o que eu gosto de fazer. Eu entrei numa universidade com 25 anos, já, o ano que vem já vai para 21 anos que eu estou lá, e é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Trabalhei com clínica um tempo, mas hoje não mais, meus pacientes não aderiram ao online. E trabalho com a ONG, né? A OS, é uma organização social. Eu tenho problema de dicção, você quer organização social? Mas o meu problema já é a chapa, meu amor, que é diferente do seu, né? E aí, são essas frentes. E faço algumas palestras, cursos, alguns trabalhos com lives, né? Então, Câmera Boy, Não clinica mais, não trabalha mais. Justamente. Oi? Com clínica você não trabalha Com mais. clínica agora estou pensando na volta, mas ainda estou organizando. Então, Câmera Boy, a gente chamou ela por conta do Setembro Amarelo, que está ocorrendo agora esse mês, Exatamente. que é um mês que fala sobre suicídio. E ela é uma pessoa que trabalha, né, na parte da psicologia, né, da psicologia, para que é Deus, estou confusa. Para a psicologia. E a gente quer falar sobre depressão, suicídio, se a depressão está associada ao suicídio ou não, a pessoa depressiva é uma coisa, pessoa depressiva é uma coisa, pessoa suicida é outra, o Ketchup enrolou. É isso aí que a gente quer saber com você. Tá. Você sabe, então, lá na universidade, uma das pessoas que mais trabalha com suicídio, né? Suicida, né? O suicídio, né? Enfim. Sou eu. E também com a temática da morte, terminalidade, enfim.
Nossa, como é difícil falar com você. Eu vim pensando assim, como é difícil falar com o meu crente na minha frente, porque eu sou fã, porque é engraçado, né? Sobre suicídio. Mas a gente tem que falar de uma maneira, né, sutil, a gente tem que Sutil, ter humor. porque é um tema pesado. Tão pesado, né? Uma das coisas que eu digo é que a morte na nossa cultura é um tabu, né? E não é, às vezes a gente divide Ocidente, Oriente, mas não é só uma questão ocidental, né? A morte é um tabu, a morte é muito difícil, por mais que você tenha nuances diferentes, né, de gravidade do enlutamento, a morte é muito difícil para nós. Morte, luta e terminalidade é muito difícil para nós. Ninguém chega para uma criança de 7, 8, 9, 10 anos que está se formando e fala assim, olha, seguinte, eu vou morrer, a morte existe, eu vou morrer, inclusive você vai morrer, né? E você também, porque você é constituído aí de átomos de carbono e isso tende a acabar. Ninguém fala isso. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim que fala. É uma brincadeira. Mas a gente tem muita dificuldade de falar. E um mito de que, ao falar de suicídio, eu desenvolvo no outro o que a gente chama de gatilho, né? Que é estimular que ele suicide. Ou aumentar a possibilidade de suicídio. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente dialoga sobre isso, quanto mais informação a gente leva para as pessoas sobre isso, mais essas pessoas elas têm de onde tirar recursos para poder conseguir buscar ajuda, né? Porque o suicídio também, a tentativa, o plano, também é uma forma de buscar ajuda, né? De pedir ajuda. Sim, verdade. Nossa, eu não tinha pensado nisso, né, Câmara Boy? Verdade. Quanto mais tiver divulgação, explicação sobre o tema, auxilia as pessoas a procurarem ajuda, né? Porque às vezes o suicídio tem dificuldade para a pessoa que pensa em suicídio, ela muitas vezes ela tem dificuldade em procurar ajuda. Ou nem buscam ajuda, né? E falando é uma possibilidade dela buscar. Fale sobre isso, né? Falando sobre Fale isso. sobre isso. Fale sobre morte com seus filhos. Fale sobre... eu pessoalmente, e aí é legal falar isso, né? Eu pessoalmente tive uma história de ideação e tentativa de suicídio na minha família, com o meu filho. Nossa. Né? E filho de psicóloga não está livre disso, assim como filho de dentista não está livre de ter cárie. E aí, no dia seguinte, quando ele trouxe, no dia seguinte, não, tempos depois, né, quando ele me fala disso, eu sentei com ele e eu quis saber tudo, inclusive o que passou pela cabeça dele. Né? E no caso dele, porque tem uma questão também, a gente tem uma tendência a generalizar. O que é suicídio? Porque suicídio para cada um é diferente, né? O que é qualquer coisa em relação ao sofrimento psíquico para qualquer pessoa, né? Para cada uma das pessoas é diferente. Então, isso é o que a gente chama de plano individual plano terapêutico individual. A gente tem que olhar para as pessoas como únicas. Então, no caso do meu filho, por exemplo, ele dizia, olha, eu imaginava que eu sobreviveria, né, no imaginário dele, talvez, e que eu ia acordar no hospital com as pessoas que eu gosto em volta. Quer dizer, o suicídio é uma realidade, é um fenômeno que tem crescido, né? Até 2017 a gente tinha 192 mil, quase 195 mil, eu acho, casos de suicídio. Com a pandemia isso aumentou vertiginosamente, né? Aumentou pelo menos 30% dos casos, e principalmente entre jovens. Nessa pandemia, acredito que aumentou, triplicou, né, eu acredito eu, né? Por conta da pandemia, as pessoas ficaram em casa, né? Até, não sei se você está, né, como se diz assim, como fala a palavra, Câmara Boy? Por dentro. Por dentro, né? Por dentro. E o pessoal do movimento de LGBTQI+, é isso? QIA+, muitos tentavam suicídio nesse período de pandemia. Né? Que ainda a gente continua no período de pandemia, porém, com algumas flexibilizações. Isso aí, flexibilização. Isso aí. Enfim, você tem... Eu não tenho esse dado. Na verdade, eu não tenho esse dado. Mas o fato das pessoas começarem a conviver, né? Porque eu tenho a impressão de que a pandemia ela trouxe, ao mesmo tempo que ela traz uma situação muito difícil do isolamento, né? As pessoas passaram a se conhecer. Sim. Né? E não dá para você enganar todos o tempo todo, né? Principalmente numa condição existencial,
que é a condição de ser lésbica, gay, bissexual, transexual, né? O que você for enquanto existência. E aí, como é que faz, né? Nossa região é uma região extremamente conservadora. Isso é uma das discussões. A gente está né? Enfim. Nós temos aí uma realidade. Uma realidade, né? Que até para as pessoas. Eu acho que tanto para quem tem a orientação, né? Não sei se é a orientação que fala, ou. Orientação, né? Porque às vezes a gente é corrigido, que eu também não faço ideia, né? Da questão da orientação sexual. Que eu acho que na pandemia não teve como dar aquelas escapadinhas, né? Exatamente. Que as pessoas davam normalmente em outros tempos, né? Que era uma coisa assim, as pessoas eram gays, eram trans, ou era alguma coisa, ou era outra, até os homens casados iam jogar um futebol né? Enfim, Tava né? escapadinhas, né? É como as pessoas ficam mais tempo sozinhas também, ela acabou se conhecendo mais. E aí, consequentemente, acaba se descobrindo, né? Na parte sexual também. Aí também isso pode ter gerado também a parte do suicídio, da depressão, com a dificuldade de conviver com a família. Tem uma ideia, as pessoas têm uma ideia de que o suicídio só está relacionado com a depressão. Tem gente que suicida e não é depressiva. Ah, é? Né? Nossa, vamos falar sobre isso, mas como assim não é depressivo? Não é depressivo, tem outras que a gente chama de pré-determinantes do suicídio. Né? Os pré-determinantes eles são diversos. Um deles é o sofrimento psíquico com a instalação de um transtorno mental ou, né, alguns chamam de doença mental. Eu gosto de dizer sofrimento psíquico mesmo, né? Então, os pré-determinantes do suicídio estão relacionados com a genética. É multifatorial, na verdade. Nossa. Ou seja, são vários fatores que estão envolvidos no momento de se produzir aí um indivíduo que vai existir enquanto suicida, né? E existem os diretos e os indiretos. Uma pessoa que está sensibilizada para que, por exemplo, o fato de ser fumante é uma forma de degradação do corpo, de alguma forma, a lógica também é suicida. Né? Faz sentido. Eu não tinha pensado assim como quem bebe também. Assim como quem bebe, né? E nós temos uma cultura que aceita muito algumas práticas, né? E endemoniza outras. Então, eu não posso... Agora a gente entra até para uma outra questão. Eu não posso usar droga ilícita, mas eu posso usar o prazolam. Eu posso usar Rivotril, eu posso, né? Eu costumo brincar que existe a farmácia uma boca lícita, né? Sim. Mas voltando à questão, então, os pré-determinantes, eles podem ser genéticos, eles podem ser sociais, então eu posso até não ter uma hereditariedade aí, né? Mas o entorno onde eu vivo está tão difícil, está tão adoecido, que eu posso desenvolver o desejo de suicídio. Outro pré-determinante importante são questões neurológicas e psiquiátricas, né? Então, é diferente um suicida que resolve através do planejamento, tem todo o processo. Então, o cara começa a pensar, poxa, eu acho que era melhor acho que todo mundo, né? Já pensou um momento da vida, eu acho que era melhor eu morrer. Eu já pensei em morrer de amor, que eu era boy. Ai, delícia. Passou o quê? Passou. Eu já pensei em morrer na hora do amor. Que delícia, melhor ainda. Vai pro céu direto. Então, já tá no no paraíso, céu, né? então. Já tá ali no paraíso. Já fica morre ali, no céu. Já fica ali mesmo. E aí... Então, assim, nem todo mundo... até me perdi, gente. Falou de amor, não hoje o bom câmera pra quem tem plateia. Hoje nós tem plateia. Tem plateia, é verdade. Será que vai ter participação da Vai ter plateia? participação, Vai ter, provavelmente. O programa livre dá um tempo e volta já. Então, o que acontece? O esquizofrênico e o deprimido tem uma diferença muito grande, né? O deprimido, dependendo da condição da depressão, do nível, ele consegue planejar, ele consegue se organizar, né? Então, é um suicídio muito pensado. O esquizofrênico ele pode suicidar porque a voz mandou, né? O esquizofrênico pode se suicidar porque ele tem um delírio de que ele está sendo perseguido, né? A pessoa acometida pela esquizofrenia. E existe um fenômeno que é o suicídio
por não suportar viver hoje como na condição sociopolítica e econômica que a gente vive. Eu tenho um amigo que suicidou ano passado, mas ele tinha, ano retrasado, Nossa. morou comigo na faculdade, um grande psicólogo, professor numa universidade pública, doutor em saúde pública, né? E até fez graduação comigo, depois ele estava no doutorado, estava no mestrado, na mesma instituição. E aí, na carta que ele deixou, ele dizia: eu não sou mais desse mundo. Eu estou indo feliz e tranquilo, e não quero especulação sobre a minha morte. Não quero velório, e eu prefiro assim. Ele foi muito racional, não tinha nada de... Claro que existe uma depressão de fundo, né? Porque, enfim, mas não havia ali uma depressão posta e diagnosticada de uma forma tão profunda quanto a gente vê por aí, né? Então, não necessariamente o suicídio é uma morte que acontece somente em depressivos. É errôneo a gente fazer esse vínculo, né? Se matou porque tem depressão. Se matou porque... Ou então, se matou porque tinha algum motivo. E geralmente é a namorada, e geralmente é a namorada que traiu, e geralmente é porque perdeu o emprego. Não, isso foi só um gatilho. Em algum momento isso ia acontecer. Então a pessoa vai deixando, como se diz, pistas que vai poder fazer isso. Por exemplo, eu soube recentemente de um rapaz que a gente, teve um atendimento, e parece que o rapaz descobriu que a mãe estava traindo o padrasto. Ele tinha muito carinho pelo padrasto. Uhum. E acabou no fim se matando porque descobriu que a mãe traiu o padrasto. Então, talvez esse foi o gatilho. Foi o gatilho. Não foi o gatilho. E assim, é legal você falar disso porque as pessoas, no senso comum, em geral, né, ninguém tem culpa. Por isso que eu acho importante esses momentos. A gente informar é a nossa grande contribuição social, né, para a comunidade, que nos possibilitou que eu estivesse aqui, por exemplo. Né? Eu fiz universidade pública, então você pagou para eu fazer a faculdade. Então eu faço isso com o maior coração aberto, porque eu preciso devolver para a comunidade, né, algum serviço. E aí, existe um mito, né, de que o suicida que quer suicidar, ele não avisa. Mas ele avisa na fala, ele avisa começando a doar as coisas dele. É muito comum e muito recorrente. Ele avisa dizendo para você: olha, a vida tá cinza. Ele avisa te dizendo que não é mais desse mundo, né? Ele avisa de várias formas. E às vezes avisa fisicamente. Né? Eu tive um caso de uma menina, uma adolescente, ela tentou suicídio 5 vezes. Deus. E aí, assim, se cortando com medicamento, né? E a primeira vez ela tentou o enforcamento, que não é muito comum em mulheres. Tem esse dado. Depois, se quiser, a gente volta. Vamos para essas coisas, né, câmera? Claro, é importante. E na minha clínica, na época que eu estava com a clínica, é muito recorrente que a família diga: ah, não, mas quer chamar atenção, né? E aí a minha resposta é sempre muito simples. Tudo bem que seja para chamar atenção. Se for para isso, tudo bem. Vamos cuidar e acolher. Porque se o indivíduo, se um ser humano precisa, para chamar atenção, a tua atenção, eu falo: pai, para chamar a tua atenção, se seu filho está precisando se matar, ou tentar se matar, olha o nível de sofrimento. Né? É enorme. Uma coisa, né? Enfim. E em relação à diferença entre... Tem alguns estudos, nem todos os autores vão concordar, mas alguns estudos que o homem, ele não está muito preocupado com a estética. Então ele se mata com arma, ele se mata enforcado. A mulher, a maior recorrência de suicídio nas mulheres é por ingestão de medicamento. Ou verdade. Não tinha pensado, né? Você vê como que é engraçado, né, público, né, plateia. Né? Não pode falar, não tem problema não. É que ele tá na minha casa de veraneio comigo, por exemplo. Tá escutando as maritacas de fundo? Obrigado pelo convite da Casa de Veraneio. Então, Ai, por acaso essa plateia é psicóloga também. psicólogo também, de nome e renome. Deixa eu perguntar uma coisa, você acha que o nosso governo falha não fazer campanhas alertando sobre o suicídio? Eu penso que a gente tem um medo de tocar, primeiro, como eu já disse, na morte, na terminalidade,
tudo que envolve o morrer, né? Embora seja eu vou falar uma coisa que é até um chavão, seja a nossa eterna certeza, né? Muito difícil para a gente falar de morte, mas a gente tem também aí um governo, né, do ponto de vista federal, que enfim, Né? não sei se dá pra gente entrar nesse... Era uma outra questão que eu ia entrar com você. Se esse atual momento do governo influencia de alguma forma no suicídio, na depressão. Porque muitas falta pessoas... de políticas públicas de acolhimento, né? O não incentivo às políticas públicas de acolhimento, né? Leva ao suicídio. O pai de família que não tem, condições de chegar na casa dele e olhar para o filho e dar arroz e feijão para esse filho, esse cara com certeza vai em algum momento pensar em suicídio, né? E aí eu vi ontem, ou antes de ontem, um vídeo que está sendo veiculado aí no Facebook, né? Sobre o despresidente. Posso falar assim? Sim, da forma que você achava claro. A gente não tem censura. Inconsequente, né? Para não falar de adjetivos piores, dizendo o seguinte, olha, quando eu sou questionado se não é melhor comprar comida do que arma, deixa o povo comprar fuzil. Ai, não quer comprar fuzil, não compra, cala a boca. Foi. Então assim, você viu? Sim, foi em relação ao feijão, né? Foi em relação ao feijão, Feijão, caro, né? Então não tem nada ainda na mão. Não tô entendendo nada. Tá, não quer comprar fuzil, não compra, mas não enche o saco de quem quer comprar, né? Numa cultura onde o presidente diz para uma colega ali de trabalho no governo federal que não estupra ela porque ela não merece, o que é que você vai esperar em termos de políticas públicas? Fica puxado. E geralmente esse suicida, como ele já vem num processo, ele não é produtivo para o Estado. E o que não é produtivo para o Estado, que morra mesmo. Não É descartado, né? É descartado. A verdade é essa, né? Que a gente consegue ver na câmera boy em relação a isso, né? Exatamente. Assim como a pessoa acometida por um sofrimento psíquico muito grave. Vamos tutelar, né? É isso que se pensa. Ao invés de se pensar em políticas... Eu estava até falando com uma amiga que é assistente social do fórum, de um caso, de um menino que tinha uma questão neurológica grave, né? Então ele tinha uma dificuldade de inteligência, de compreensão grave, não teve estímulo. Eu tenho um filho autista leve, né? E ontem eu chorei muito, assim, não por ele, porque ele tem na minha casa a minha irmã, eu tenho um suporte, um conhecimento e um acesso por ele. Mas ele estuda numa escola pública municipal. E quando eu olho para aquelas crianças, né, e eu imagino que as mães, porque geralmente quando isso acontece, olha lá, gente, Ó, casa de veraneio é demais, É hein? maravilhosa, meu amor. tem cuco também? Cuco! Então, quando as crises, por exemplo, acontecem em casa e essas mães estão sozinhas, porque em geral os homens vão embora, né? Tem algumas estatísticas de que 60% dos homens, dos maridos vão embora, né? Quando vem um filho que não é o filho esperado. Nossa. E eu fico pensando nessa mulher que não tem esse recurso, né? Então, voltando lá, esse pai de família, né? Essa mãe de família que chega em casa, então passa por uma questão de políticas públicas sociais, de saúde, de lazer, e até da possibilidade de ócio, gente, de ócio. As pessoas estão se culpando por não estarem fazendo nada, né? Quantos de nós de férias, eu mesma, eu trabalho há 23 anos, 20 deles dando aula, às vezes nas minhas férias eu falo, nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? A necessidade de ser produtiva, a necessidade de... E quando eu fiz muito isso, me ligam e eu estou dormindo, porque eu tenho esse direito, né? Claro. E aí eu falo, não fala que eu estou dormindo, não, eu falo que eu estou trabalhando. Eu também dava essas desculpas, né? Os às vezes quer uma conversa, uma coisa mais assim, né?
A gente fala, eu falo mesmo que eu estou repousando, né? Não repousando não, porque ou estou viajando, como sempre viajo, na câmera A boy. senhora é viajada, Eu né? sou uma pessoa que, né, enfim. Tá na França hoje? Mas é porque a gente tem esse pensamento, né? Que a gente não tem direito a algumas coisas, né? Ao lazer, ao prazer, né? À educação. Porque eu acho que já vem enraizado também, né? Numa cultura... Acho que é do Brasil mesmo, essa cultura, Sim. né, câmera boy? Inclusive religiosa. Existe alguma, como eu posso falar assim, ligação religiosa com a depressão, ao suicídio? Eu acho que existem várias, né? Desde o fanatismo, a gente pega aí algumas, falando de Brasil não, mas a gente pega algumas religiões lá no Oriente Médio, né? Em que existem os homens suicidas, né, os homens bombas, que eles esperam as 100 virgens lá, né, no pós-morte. O meu filho fala assim, eu trocava essas 100 virgens por uma experiente. Mas o fanatismo. O fanatismo é um divisor também nessa história, porque eu não estou generalizando, tá, gente? Mas as igrejas evangélicas, católicas também, né? Mas eu ouço muito as pessoas dizerem, mas meu pastor falou para eu parar de tomar um medicamento. Meu pastor falou que terapia não adianta. E aí, as famílias incorporam uma ideia de que o suicida é falta de Deus. Sim. Né? E, na verdade, eu acho que o suicida, às vezes, por mais ateu que ele seja, ele está tão impregnado de Deus que ele quer ir para Deus. No momento de sofrimento. Porque o suicida não quer morrer, ele quer matar nele o sofrimento de viver. Ele a quer dor se de sentir viver. acolhido, se sentir compreendido, né? Exatamente, a dor de viver. Porque hoje, gente, vamos falar a verdade, a gente vive num momento que a gente tem que ser tão produtivo, que poucas pessoas param para ouvir a gente. Eu acho que era o Suassuna que falava que nós fazemos muitos cursos de oratória, tá na moda hoje, Mariano Suassuna, né? Falava isso, eu acho que era ele, se não me engano. E aí ele falou, a gente precisa fazer esse curso de escutatória, as pessoas não se escutam mais. Verdade. Né? E é isso, que às 3 da manhã uma pessoa te procura na rede social e diz, olha, eu não tô bem, você finge que não viu, né? Bota lá e se essa pessoa de fato não está bem e está em vias de. Já aconteceu alguns casos aí, não vou citar, né? Eu que sou uma pessoa viajada. Discreta. Né? Eu estou aqui, né, na minha casa de veraneio. Percebe-se pelo chapéu. E as pessoas, às vezes, tá linda, procuram pela rede social para falar que não está bem, que gostaria de conversar. E às vezes você vê que realmente, pelo jeito, a pessoa escrever não está bem mesmo. Normalmente a pessoa que vai cometer suicídio, como você diz, deixa algumas pontas, né, algumas pistas, mas tem palavras que são muito específicas, né? Dessas pessoas que vão fazer alguma coisa, né? Principalmente não vale mais a pena, eu não vejo graça mais na vida, eu não queria mais estar aqui. Não vejo saída. Eu não vejo saída, eu sou um estorvo, isso é muito recorrente. Minha família vai ficar melhor sem mim, né? E aí você falou de uma coisa que é muito importante. De alguns meses para cá, principalmente com a pandemia, eu tenho visto nas redes sociais uma campanha que tem uma intenção muito boa. Olha eu assim, gente. Sim. Que tem uma intenção muito boa, mas que pode ser um gatilho. E vou crer do céu. O que acontece? Eu tenho visto as pessoas escrevendo, olha, fazem um textão lá bonito, né? E dizem, e eu estou aqui para te escutar. A escuta do suicida tem que ser uma escuta acolhedora, mas ela precisa ser uma escuta qualificada. Né? Presencial. Oi? Não só presencial, mas qualificada. Sim. O máximo que essa pessoa que tem essa disposição pode fazer é dizer, olha, eu estou aqui, eu estou do seu lado e vamos procurar que meios nós podemos ter profissionalmente para te acolher. Né? Porque o manejo com o suicídio não é um manejo simples. Não é um conselho que você dá. Muita gente fala assim, nossa, mas você é tão bonita, olha só onde é que você está. Isso é gatilho para a pessoa falar, nossa, é verdade. Ele tá cagando pra aparência, né? E assim, eu tenho tudo isso e mesmo assim a vida não tem sentido, eu vou me matar mesmo.
Né? Eu sempre falo para as pessoas procurar terapeuta, até indico para alguns que eu conheço, porque eu acho que a gente que é do dia a dia, né, Sim. não tem esse suporte, né? E Nem tem que ter, nem né? tem como ter também, né? Tem que ter. Né? Então, O manejo é tão difícil, é tão sensível, eu vou dar um exemplo, né? Uma vez eu cheguei, um paciente a gente vai trabalhando com a temática, a clínica ela vai virando uma referência, né, plateia? E Né? as Isso escolas. mesmo. E a minha clínica teve uma época que era muito referência para paciente suicida. Eu tive um paciente que um dia, ele chegou vários dias, né? Com várias situações em que ele falou, eu vou sair daqui, eu vou suicidar. E ele geralmente falava para mim no último 5 minutos da sessão. Né? E aí um dia ele me chega com uma corrente enorme e ele falou, olha, eu tô com uma corrente no carro, eu vou fazer, eu não vou dar muito detalhe porque né? posso identificar, mas enfim. E aí eu disse pra ele, eu vou confiscar essa corrente, posso? Só que eu sabia que ele tinha dinheiro Ele para ir podia lá e comprar comprar outra corrente, né? Então, o que eu trabalho com eles é o que a gente chama de pacto de vida. Eu te espero semana que vem. E, por favor, até lá, você fica vivo para que a gente possa se encontrar? Olha que legal, que coisa Acho boa, né? ótimo mesmo. Né? muito legal. Bacana, né, Câmara Boy? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você achou que eu não sei, né? Se essa minha. Deixa eu dar uma olhada que eu tô sem óculos. A seguir tem Você acha que a superproteção dos pais com os filhos gera depressão nessas crianças? Eu acho difícil a gente generalizar qualquer tipo de diagnóstico. Né? Primeiro que assim, a gente tem os instrumentos diagnósticos, eles servem para que a gente possa ter uma base, né? Um caminho para pensar algumas coisas. Mas como eu disse no começo, a gente tem que ter um plano de terapêutico individual, né? Mas é claro que tudo que é excesso pode gerar algum tipo de consequência que não é bacana, né? Agora, eu particularmente não conheço estudos que relacionam excesso de proteção com depressão. Você acha que aumentou a ansiedade por conta dessa coisa virtual, tipo esse monte de redes plataformas, sociais, né? Redes sociais, você acha que aumentou o número de pessoas querendo se matar porque não é aquele perfil das redes sociais, porque passa uma felicidade falsa, né? Uns corpos todos trabalhados, né? Uma beleza, né? Os filtros da vida. Os filtros da vida, que assim, eu me amo como eu sou, né? Eu acho assim, a gente não tem que ter vergonha de que a gente é, porque se eu cheguei nesse corpo, eu não tava comendo arroz, feijão e alface. Claro, com minha costela, meu bacon, minhas coisinhas. Olha, você tá em condição de comprar feijão. Meus hot nesse tempo de culto, né, Câmara Boy? Tá complicado. Mas você acha que isso ajudou as pessoas ficarem mais ansiosas e pensar em suicídio ou depressão por não ser aquele padrão de beleza? É a construção de uma estética, de uma ideia de estética, né? Que é a estética adequada, que é a estética que se espera, sempre vai para o corpo e para a construção psíquica de todos nós, né? E sobretudo, essa moçada que vem aí, né, essa geração aí dos 20, 25, 30 anos, tem meio que um endeusamento do corpo bonito, do corpo perfeito. E, de fato, a rede social é o lugar, gente, do enfrentamento das nossas desgraceiras, né? É o capiroto, né? Ave Maria. Porque não dá pra ser feliz o tempo todo, não dá pra ser bonito o tempo todo, e ninguém posta uma foto feia, sem filtro, As não é? minhas sai mais ou menos porque você mexeu muito bem com esses aplicativos. Se ela não usa filtro, não precisa, Eu né? não gosto, eu já sou lisa. Imagina. Nossa, é Não, delícia. então, assim, essa ditadura do corpo, da beleza, né, que é estimulada pelas redes sociais, elas podem sim ser fatores predeterminantes para a depressão. E o excesso também de uso. O excesso de uso. Eu vejo algumas situações, alguns casos de adolescentes que não suportam, não sei se vocês viram esses dias, uma cena de uma adolescente no avião, que ela teve uma crise, porque ela não conseguia acessar a internet. Meu Deus, isso é abstinência. Exatamente. Nossa, ficou louca. E hoje já se fala em um adoecimento que é a dependência das redes sociais. Em adultos, em adolescentes. Né? E idosos, né? Principalmente.
Isso é piada interna. Eu era contra, deixa eu falar pra você, por favor. Eu era contra, até meus 30, né? Eu era contra. Internet, tudo isso. Era contra. Nossa, né? Conheci a primeira coisa, eu tive primeiro Primeiro o que? Computador? computador, aquele branco, né? Pra quem lembra, né? Nossa senhora. Dudosa. Idosa, Era hein? uma situação, viu? Depois eu apaixonei, né? Um E disquete. também quebra a cara, a gente se apaixonar pela internet também quebra a cara, né? Tem uns boys que a gente conhece, enfim. Acaba casando com uns, largando de outros, né? Não é o caso, né? Sem Deixa eu enganar. perguntar, plateia, tem alguma coisa a perguntar pra psicóloga? Antes da gente fechar aqui, que depois eu vou passar pra parte pessoal, que a gente já tá na parte do Luz Amarelo, né? Câmera boy. É, do Luz Tem alguma Amarelo. pergunta a fazer? Plateia, alguém tem alguma pergunta a fazer? Tem alguma pergunta a fazer você, plateia? Pergunta que você perguntou pra mim, né? Se ela já pensou em se suicidar. Ah, é verdade. Você já pensou em se ó? Nossa, Sim. Exatamente. Já já era psicóloga ou não? Hã? Já era psicóloga. já psicóloga. Já psicóloga. Antes de ser psicóloga, eu não tive uma adolescência que eu posso dizer que me levou a nenhum tipo de depressão. Eu fui desenvolver, eu tenho síndrome do pânico, apesar de ser psicóloga, né? Como eu disse, né? Existe pulmonologista fumante. Mas sim, já. Não no sentido de planejamento. O risco está no momento em que você começa a planejar, a pensar de forma mais regrada, a organizar um ritual para fazer isso, né? Essa idealização com planejamento é um caminho já pro suicídio em si, né? Às vezes as pessoas ficam meses planejando, mas claro que já passou a morte, que passa para todo mundo. Putz, tá difícil viver, né? Seria melhor morrer, mas já tive umas 2 vezes, eu tive sim, ideação só, mas que passou. Uma das vezes foi no momento em que eu tive, isso é um dado também, um primo que suicidou. E ele era meu irmãozaço. E os estudos vão dizer que para cada suicídio, 4 pessoas são afetadas profundamente, inclusive podendo levar à produção de mais uma pessoa suicida ali. Meu Deus, é uma cadeia de... E num outro momento eu estava tomando um medicamento para dormir, que tinha como efeito, um dos possíveis efeitos colaterais, a ideação suicida. E aí eu comecei a perceber que não era meu aquilo, era diferente de quando eu tinha tido lá o desejo de, né? E aí eu fui falar com o meu neurologista, porque eu tomo por uma determinada situação aí de saúde, e aí ele falou, não, Joyce, a gente vai tirar a medicação. Né? Então eu tive 2 episódios, tive sim. Deixa eu te falar uma coisa, nas minhas pesquisas eu percebo que os atores, comediantes, são mais depressivos do que... Tanto são depressivos que também são suicidas, né? Tem o Robin Williams, como é que é? Robbie Williams. Robin Williams, o Chico Anísio declarou que era depressivo, né? Tem outros atores aí que são depressivos. Você acha que o depressivo ou o suicida, ele se esconde atrás do humor? Ele se esconde ou o humor é uma tentativa de salvação? Então, essa é a questão. E eu volto a dizer, cada um tem uma história, né? O Robin Williams, por exemplo, era um grande ator que eu admirava demais. Ele tinha uma doença autoimune chamada esclerose sistêmica, que eu descobri que eu tenho ano passado. E é uma doença degenerativa que assusta demais, né? E o Robin Williams entrou no processo depressivo depois da descoberta da doença. Então teve um gatilho. Teve um gatilho, né? Existe uma relação entre depressão e o abuso de álcool. O abuso? É igual aquele moço que fez o Coringa. Como chama aquele moço lá? Heath Quem? O que fez o Coringa do Batman? Sei. O Heath Ledger. É isso aí, é o Rush logo. É Isso aí. Isso aí. o Heath Ledger. E a gente percebe que muitos artistas se escondem atrás do riso para não mostrar que são depressivos. Talvez por se sentir frágil perante a plateia, o público, né, câmera boy? Como é que você vê nessas suas andanças? Eu sei que você conhece muitos artistas, muitos comediantes. Como é que você vê? A maioria é depressiva. A maioria esconde uma necessidade, talvez, de... Como que fala, câmera boy? Acho que usa disso
Pra Tem um tentar... gatilho, né? Usa Pra o humor tentar- como gatilho, né? Pra disfarçar, Pra né? Então, mas não é uma forma de salvação? Não é uma forma de sobreviver? Claro que é. É uma forma de sobreviver. O próprio sintoma, a própria doença é uma forma de sobreviver. Se a gente não adoecesse, a gente morreria, sucumbia emocionalmente. Sim. O próprio sintoma é uma forma de sobreviver. Não é? Então, em não conseguindo lidar com aquela ferida, eu engulo, né? Essa ferida, de alguma forma, eu boto ela lá num lugar escondidinho, que é o inconsciente, mas eu trago ela expressivamente em forma de sintoma. E talvez o comediante, né, O artista em si, né? o artista em si, ele acha a sua salvação. Por exemplo, para mim, a salvação está na educação. Eu amo o que eu faço. É claro que eu trabalho por dinheiro, porque também ninguém trabalha. Né? A gente precisa sobreviver, mas Precisa mastigar, né, gata? Comer alguma coisa, muito, né? Muito, né? Mas, Senhora que eu diga, né? talvez é uma forma de sobreviver, né? Porque a arte salva, Muito. assim como a educação. Sim. Eu acho que uma coisa está atrelada à outra, né? Arte, saúde, educação, se tudo está atrelado na mesma, né? Fica mais fácil. É né, difícil galera? atualmente, né? Mas a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhar agora pro bate-bola, né? Você tem uma pergunta para fazer, Câmera Boy? Eu queria falar assim, Joyce? como que ela vê assim, hoje a gente percebe que nos dias de hoje as pessoas são muito atarefadas, né? Muito corridas. Se isso de alguma forma também acaba acarretando na depressão, na ansiedade, Sim, no futuro suicídio. sim. Assim, eu queria só voltar a dizer que não necessariamente suicídio tem relação com depressão. Tá? Não, sim, é só um fator. Né? Mas sim, essa necessidade de ser produtivo o tempo todo, né? Gera ansiedade, Sim. gera um estado de estresse, e aí é químico, é fisiológico. Porque existem vários fatores em qualquer sofrimento mental, em qualquer instalação, em qualquer diagnóstico, né? Vários fatores que nós levamos em consideração. Um deles é a questão orgânica. Então, quando você tem um transtorno, a ansiedade, ou a depressão, ou qualquer transtorno que seja, você tem um fator químico ali posto, que é desencadeado pelo estresse, né? Junto com isso, você tem outros fatores, os sociais, né? Os emocionais mesmo, dos repertórios de vida, né? Então, sim. E assim, uma das coisas que eu penso muito em relação a ter que ser produtivo é que você é valorizado a partir da sua produção, né? O ócio, que é extremamente positivo, ele não é permitido. É interessante, até a década de 80, 90, eu acho, a pessoa que ficava lá numa empresa 30, 40 anos, se aposentava lá, ela era vista como um trabalhador exemplar. Hoje, se você fica no mesmo cargo mais de 5 anos, você é obsoleto. Verdade. Né? Tem esse... Então, a necessidade de ser produtivo, de ter pessoas produtivas, e a competitividade, né, para isso Aumentou muito. aumentou demais. Então você tem que ser muito bom em tudo. Não dá para ser mediano. E essa cobrança, né? Que a pessoa tem, às vezes, dela mesma. Dela mesma. Né? Essa autocobrança. Né? Como eu disse para vocês, né? Nas férias, imagina, você tem o direito, o trabalhador tem direito às férias. Olha o tanto. O Brasil tem fama aí de que nós não O povo é trabalhamos vagabundo, né? tanto assim. Gente, o brasileiro trabalha muito, 12, 15 horas. Só não enriquece porque tem que pagar um monte de imposto, né, gente? Exato. Tá Pô, puxado, vamos ser né? sinceros, né? O preço da gasolina. E o preço da luz que vai subir de novo? Tem que ver lá na época da lamparina. Vai, filha. Tá difícil, Vamos né? caçar lenha. A gente vai encaminhando então, você fez alguma pergunta, mais alguma coisa? Não, era só essa questão que eu Então eu vou tinha. perguntar pra você coisas pessoais agora, pra gente estar fechando Ai, que medo. esse quadro, mas é coisa simples, nada que vai coisar, né? Não, coisar é tudo, né? Qual a sua referência na psicologia? A minha abordagem? Sua referência, quem que você viu como Eu sou psicóloga clínica. Na clínica eu tenho abordagem psicanalítica. Mas eu sou o que a gente chama de psicóloga social, que não é uma abordagem, é um olhar sobre o objeto da psicologia, que para mim são as coletividades. Então, onde existe coletividade, eu tô lá querendo escarafunchar o que é que tá, que fenômeno é esse. Você acha que Freud explica ou complica?
Depende. Depende de quem está usando Freud. O que você descobriu de bom na sua profissão? Olha, tudo. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor, porque eu sou psicóloga. Eu descobri que, e muito cedo, né, que o que eu quero fazer o resto da vida é a psicologia mesmo, sobretudo a docência. E eu descobri que eu posso ser falha. E bom, né? Né? É delicioso. É isso. delicioso poder Eu falhar, tava poder vindo pra tropeçar. cá, eu tava vindo pra cá, Se né, permitir com a isso, minha né? irmã, e eu dizia disso, né? Exatamente disso. Eu descobri, inclusive, que eu não preciso ser uma mãe suficientemente boa, né? E eu me nego a ser. Que interessante. Nos tempos vagos você faz o quê? Quais tempos vários? Quando você está em casa de férias, de folga, tranquila. Eu gosto muito de dormir, gosto mesmo de dormir. Mas todos os psicólogos gostam de dormir, né? Eu escutei dos outros psicólogos também gostam de dormir, Eu né? gosto muito então, de né? dormir, eu gosto de muito. Eu não assisto essa TV, né? Uhum. Eu nem tenho TV na minha casa. Olha. TV. Não, eu tenho um aparelho, mas sim. eu uso para outras coisas. Sim. Mas eu não tenho TV a cabo. Netflix. Né? Netflix eu tenho. Ah, Eu uso Netflix. Netflix, YouTube, né? Mas eu gosto muito de filme. Eu gosto muito da minha casa. Eu adoro a minha casa. Gente, eu gosto muito de não fazer nada. Sabe, não fazer nada? O que você gosta de nada? Não, mas o que? Nada. Nada. Eu gosto de deitar na minha cama e não fazer nada. É difícil as pessoas entenderem Pensar isso. em nada? Pensar em nada, fazer nada. Fica lá, né? E gosto muito de viajar. Que delícia, né? Gosto. Ah, eu também. A sua maior conquista, qual foi? Em termos Pessoal. pessoais, Profissionais também. Pode ser profissional, né, Câmara Boy? Pode, é claro. eu acho que, assim, a minha formação, né, a possibilidade de me formar numa universidade bacana, depois fazer mestrado e estar fazendo doutorado em universidades que eu queria, né? Eu acho que em termos de profissionais ainda, a equipe que eu trabalho é uma equipe que é uma das molas propulsoras para que eu seja feliz no meu trabalho, a equipe na universidade. Sim. Meus filhos, né? Eu sou mãe solo de 2 filhos, um de 23 e um de 6, o Heitor e o Theo, que são dois homens lindos que eu tento, né, educar para que sejam homens que respeitem as mulheres, né, que respeitem a diversidade, né? E do ponto de vista pessoal, conseguir cagar para algumas coisas. Que bom, né? É bom pegar para os outros às vezes, né? Para os outros, para algumas coisas, para algumas questões que eram muito profundas para mim e que me escravizavam demais. Eu acho que assim, com 46 anos, a gente vai murchando, ficando mais crocante, mas, em contrapartida, não é que eu romantizo o envelhecimento, não. Tem muita coisa ruim, né? Envelhecer não é bolinho, mas eu penso que eu estou na melhor fase da minha vida. Eu acho que depois de uma certa idade a gente liga o cagou e vai embora, né? Você tem religião? Não. Não tem religião? Não, eu gosto muito das matrizes africanas. Também acho Eu interessantíssimo. sou apaixonada, Mas assim, eu não posso dizer porque é interessante, né? Na selva, gente. Adoro. Na selva. Olha o tio na selva. Eu tenho muita responsabilidade com tudo que eu faço. Então, se eu for seguir uma religião, eu acabo me envolvendo demais ali. E hoje, na minha vida, não dá. Então, sempre que eu preciso, que eu quero, né, e que eu preciso, eu tenho ali as minhas referências. Mas não dá para dizer que durante muito tempo eu disse que eu era agnóstica, né? Mas eu sou atravessada pela questão divina, não tem jeito. Você acha que a esperança ajuda em alguma coisa? Sempre, Sempre. né? A esperança e até a fé em alguma coisa, né? Que seja no universo. A esperança é o que nos produz aí gente, né? E tentando continuar existindo, porque não tá fácil existir.
puxado, né? Puxado. Seus pais são o que para você na sua vida? Qual a referência? Qual o peso que eles têm em tudo isso? Ah, eles são tudo. O meu pai, quando eu fui para a faculdade, o meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu em 2099. E ele faleceu com 47 anos, quase a idade que eu tenho hoje, de um acidente de carro, Ah, que bom. E o meu pai foi uma referência para eu entender que a gente precisa de pouca coisa na vida, né? E para entender que a grande responsabilidade que a gente tem na vida é de empatia e de fazer dessa empatia alguma ação. Meu pai era uma pessoa extremamente solidária. Tanto que ele não acumulou nada na vida, né? E com a minha mãe, eu aprendi que a mulher, embora ela possa parecer submissa, ela pode subverter, né? A minha mãe é inteligentíssima. Meu pai era extremamente machista, né? Era. Olha que interessante. A pessoa mais maravilhosa que eu já conheci, mas muito machista, do ponto de vista de que ele entendia que, a partir do momento que a mulher casou com ele era apaixonado pela minha mãe, era a coisa mais linda de ver os dois. Minha mãe por ele. Ela era propriedade privada dele. E minha mãe sabia de uma forma que eu com tudo que eu tenho de titulação, eu não sei fazer com homem nenhum. Eu casei 3 vezes. Ó, que delícia, hein? Um eu matei, mentira. Um faleceu. Os outros 2 eu mandei pro mar porque tentou me aprisionar. Eu quero chegar a fazer igual a Gretchen. Enquanto não achar o príncipe, eu não paro. 17 vezes ela casou. Não é? E ela que tá certa. Que delícia, claro. Ela é sabida, né? Claro. E deixa eu te perguntar, como é que você gostaria de ser lembrada? Nossa, que pergunta difícil. Eu não sei se eu queria... Eu gostaria de ser lembrada como alguém que gostou de viver, alguém que... Olha, nossa, é muito difícil essa pergunta, né? Complicada, né? É muito difícil, é até emocionante. Mas eu queria ser lembrada como alguém que gostou de viver, assim, que foi feliz. Que nada de alguém que fez isso ou aquilo, mas alguém que foi feliz e que passou por aqui, né? Talvez, eu acho que assim, não queria que ninguém ficasse remoendo muito das minhas lembranças, não. Ah, o meu cara tem um videoclipe no dia. Né? Ah, não, no meu enterro eu quero cerveja, eu sou cervejeira. E o meu eu quero hot, que eu sou, você sabe, né, gente? Roteira. Roteira, né? Eu quero cerveja, samba. Ai, que delícia. Não é? Por que velório tem que ser uma coisa Triste. triste, né? E é interessante, meu primeiro marido, ele faleceu, eu tinha 32 anos e ele tinha 34. E ele faleceu de aneurisma. E a gente foi, ele era músico também, e a gente foi tocando rapa até o enterro, e depois o pessoal foi todo, os amigos dele foram todos pra minha casa. Eu fiz uma galinhada e a gente tomou cerveja. Porque era isso que ele queria, né? É porque a morte não tem que ser uma coisa triste, né? Não tem que ser uma coisa pesada, ela tem né? que ser digna, né? Exatamente. E a dignidade... E a dignidade, às vezes, até pede um certo humor, né? E eu comecei falando com você já, eu vim pensando como é que eu ia falar com o Evocrate sobre suicídio, né? E aí, agora, que eu já estou mais à vontade, a morte, a gente tem que ver com dignidade e com certo humor. Por que não? É o tabu ainda, né? A morte, né? Por que não? A forma Exatamente. de velar. Ainda é um tabu, né? Eu acho muito engraçado, não sendo deselegante, mas eu vejo. Uma vez eu fui numa situação, num velório de um povo, eu não sei se era japonês, também não sei. Eles passavam um pozinho que era pra jogar e eu fui e coloquei na boca. Mas era pra jogar, eu acho. Não sei. Pra jogar na onde? Não Até sei. hoje você não sabe. Não sei pra que serviu o pó, só que eu coloquei na boca. Não sei se era cinza, não sei. Enfim. Mas vamos lá, né? Câmera boy. Engoliu morto. Morto, eu acho. Era alucinógeno? Não, porque eu fiquei de boa. Porque a gente tinha mastigado cinza de cigarro, sabe? O pessoal tava divertido, né? Eu fiquei tão assim, fora que, né? Enfim, o Câmera Boy a gente vai fechando o programa de hoje, né? Mas já. Que é o nosso podcast, falando sobre Setembro Amarelo, questão do suicídio. A gente não abordou só o suicídio, né? A gente abordou várias
como fala? Vários temas. Vários temas dentro do tema, né? Exatamente. E eu queria que você deixasse um recado pra gente, né? Para os meus fancreditos, pros fanboy, né? Deixa eu o nome, eu já esqueci o nome daquele chato agora. Então, Gente, a pessoa tá passada. Guaranê, né, querido? É que você tá na casa nova, Então eu né? quero que você deixe um recado para os nossos fanboy, né? Eu queria agradecer muito. É sensacional estar aqui com você. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho. E uma coisa que a gente esqueceu de falar que é onde é que eu busco recurso, né? Então eu busco recurso. A gente tem alguns serviços. Então nós temos os CAPs, que são Centros de Apoio Psicossocial. Aqui em Araçatuba nós temos o CAPS 3, que funciona 24 horas por dia. Né? Uma porta de entrada pode ser sim a UBS, né? Se ali houver sensibilidade para esse acolhimento, pode ser o pronto-socorro. Nós temos as organizações sociais, a gente recebe na Casa Maria, por exemplo, algumas pessoas, algumas mulheres em vulnerabilidade com histórico de suicídio, né? Com ideação suicida. Nós temos o CVV, gente, que é sensacional, né? Diz que 188. Eu tenho a oportunidade de conhecer algumas pessoas que são organizadoras desse projeto aí e que são sensacionais. As pessoas são treinadas para ouvir, para ter essa escuta acolhedora, qualificada, né? E não esquecer que é um problema de saúde pública, né? E nós, enquanto profissionais, você que está assistindo, enfim, as pessoas em geral, nós temos que cobrar políticas públicas que acolham essa problemática e que nós possamos cada vez mais contar uns com os outros, né? Eu tinha um amigo na faculdade que dizia que nós estávamos, isso na década de 90, que a gente estava num processo de umbigamento, que era olhar para o próprio umbigo, né? As clínicas escolas. Oi? Clínicas escolas. Vou falar também. E aí, eu penso que é isso, né? A gente começar a olhar para o outro como uma preciosidade. Você é uma preciosidade, vocês são preciosidades. E, por fim, falar das clínicas escola. Toda universidade de psicologia, toda universidade que tem o curso de psicologia, tem uma clínica escola, né? Que a população pode procurar, e o atendimento é gratuito, e o acolhimento para a questão suicida já é uma realidade. E os alunos que atendem são os alunos do último ano. Eu mesma sou supervisora na universidade que eu dou aula, de 5 estágios, né? Um deles é o plantão psicológico. O aluno fica lá. Se você tiver alguma situação de emergência, você pode ir até a clínica escola, que vai ter alguém para te atender sempre. Legal. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer em poder falar. Me convide mais vezes. Eu vou convidar para outros assuntos da Câmara Boa. Claro, vamos abordar outras temáticas também, né? Exatamente. Agora, você falou, Deus me deu um chance. Eu percebi, não sei, talvez eu possa até, a gente está finalizando o programa, mas eu me vi essa pergunta, acho que é relevante de te perguntar, justamente porque a maioria que assiste nosso programa também é dona de casa, né? Tem os nossos fancreiros, nosso fanboy. Eu percebo que as donas de casa em si, as que cuidam da casa, que lava, passa, cozinha, papapá, eu percebo que elas têm não sei, posso estar equivocada também, né? Que, como se diz, elas não cometem tanto suicídio como aquelas outras pessoas que talvez não seja mãe, não seja dona de casa, mas que fica numa vida desregrada. Tem alguma coisa a ver ou nada a ver do que eu estou te falando? Olha, você sabe que isso me chama atenção também, né? E eu penso que tem pouca pesquisa sobre isso, então eu não te daria dado científico. Mas a mulher, né, na nossa sociedade, via de regra, ela é arrimo de família, né? E ela se enche dessa força porque ela precisa cuidar do outro. A mulher que cuida dessa casa, a mulher que é essa matriarca, né? Cuida dos filhos, cuida dos filhos, ela tem que sempre estar cuidando, né? E ela esquece de se cuidar também, né? E ela esquece de se cuidar, mas ela está sempre controlando também, né? Eu tenho um amigo que é psicólogo, nossa vida, né? que você até conhece, ele fez uma frase que é assim, é uma frase do Ederson. Ele fala, quem ama cuida e quem cuida controla, né?
Tem tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Então, essa mulher, ela... Eu não sei se dá muito tempo dela pensar sobre as próprias mazelas, né? Mas ela suicida de outras formas, né? Ela comete suicídio social, porque ela não se dá ela não se dá o prazer de algumas coisas. Se né? relacionar. De se relacionar. O filho, porque o filho não deixa, porque ela não tem tempo de se cuidar, porque ela não tem tempo nem de ser gente. Muitas mulheres que eu trabalho, elas começam a chorar no momento em que elas se despertam pro fato de que elas são alguém no mundo. Elas não se veem como alguém no mundo. Né? Tamanho o borbulhar da vida ali. Né? Ela acaba vivendo tanto pro outro que ela não acaba vivendo pra si mesma. Exatamente. Incrível. Me vê essa pergunta, né, Câmera Boy? É bem pertinente. Né? É. Então a gente vai fechando a entrevista por aqui, viu, Câmera Boy? Meus fancrês, meus fanboys, que agora temos os fanboys, né? Adoro. Câmera Boy. Quero agradecer essa delícia, essa gostosura que é a Joyce, A Joyce. que nos deu essa entrevista para nós sobre o Setembro Amarelo. Né? Convido vocês a estar depois, a gente vai deixar no link do canal os lugares que você falou, Casa Maria, essas coisas, para a gente poder ter divulgar, um né? feedback também para o pessoal poder entender, tá? Porque muita gente não sabe disso. Eu mesmo não sabia dessas possibilidades, né, Câmera Boy? Essas formas, Mesmo que eu tô fora do Brasil, tô no veraneio, Aham. mas em breve Onde você tá mesmo? né? Tô na França, Ah, né? na França Na agora. França. É. Eu não sei o que Aliás, eu quero te agradecer Ah. pela possibilidade de você enviar lá o seu jatinho para me buscar. Ai. Né? Tô voltando, porque eu tenho um compromisso amanhã, então Sim. eu tenho que voltar, então eu te agradeço. Em Araçatuba? Em Araçatuba, lá em Araçatuba. Quero agradecer de coração, um beijo pra você e pra sua família. Eu apaixonei, já fiquei louca na Câmera Boy. Já viramos fãs. Um beijo, meus fãs, creio, meus fãs boys. Esse é o nosso podcast do mês de setembro, que é um podcast extra. Falamos sobre o Setembro Amarelo, com a nossa psicóloga gostosa, Joyce. Fecha em mim na Joyce, Câmera Boy, no luxo da sala. Uhul, tchau.